Salve galera, tudo bom com vocês? É o professor Stoessa que fala do canal Inacreditável História. E hoje é hora da revisão. Hoje é hora da revisão. Vou fazer com vocês aqui questões comentadas de história. Tá? Prestem muita atenção, eu vou estar lendo as questões para vocês e resolvendo junto com vocês nessa videoaula de hoje, pois se liga aí na revisão. Salve galera, tô de volta. Bom, como eu falei para vocês, é a hora da revisão. Então, o que iremos fazer hoje? Vamos fazer algumas questões, eu vou estar lendo as questões aqui para vocês. Logo após eu terminar de ler, eu coloco ela visualmente para vocês estarem lendo as questões. Logo após isso, eu faço a resolução do exercício, informando para vocês qual que é a alternativa correta. Bom, meus alunos, então eu começo agora sobre o tenentismo. Então, o tema agora da nossa questão é o tenentismo. Então, sobre o tenentismo no Brasil, durante o período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930, é correto dizer que A. Foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instaurar um regime comunista no Brasil. Alternativa B. Representou um grupo de oligarquias cafeeiras que primavam pela continuidade do trabalho escravo no Brasil. Alternativa C. Foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército que realizavam várias manifestações contrárias ao governo das oligarquias durante a Primeira República no Brasil. Ou alternativa D. Constitui-se por jovens militares durante os anos de 1920 e 1930, com a prioridade de continuar com a política de café com leite no cenário político nacional. Bom, meus alunos, logo após vocês lerem a questão, a alternativa correta é a letra C. Por quê? O movimento tenentista era constituído por jovens tenentes do Exército que, apesar de serem conservadores, lutavam contra a política das oligarquias. O motivo mais coerente para essa luta foi que, durante o período da Primeira República, os militares brasileiros estavam desvalorizados e sem poder. Longe da época da República das Espadas, em que os primeiros presidentes eleitos eram de origem militar. Portanto, eles defendiam o fim das oligarquias, ou o coronelismo, o fim do voto de cabresto e uma reforma no sistema educacional do país. Portanto, em relação à primeira questão, a alternativa correta é a letra C. Bom, meus alunos, a segunda pergunta que eu vos coloco é basicamente a seguinte. É uma pergunta feita pela FUVEST, e essa geralmente cai em concurso, e fala sobre a política do café com leite. A política do café com leite durante a Primeira República chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté, passando depois de reger-se pelas leis de mercado. B. Procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. C. Pode ser equiparada a de outras produções agrícolas, todas elas amparadas por planos de defesa. Alternativa D. Atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais.
através de planos de defesa, ou alternativa E, foi dirigida pelo governo do estado de São Paulo, enquanto o poder federal mantinha uma atitude distante e neutra. Bom, meus alunos, a resposta dessa questão é a alternativa B, pois os cafeicultores dominavam politicamente o Estado Federal e eles conseguiram, durante a Primeira República, impor medidas que beneficiavam a sua produção. Terceira pergunta. O último representante da chamada República Velha, Washington Luiz, foi retirado do poder pelo movimento político que ficaria conhecido como alternativa A, Revolta do Forte de Copacabana, B, Coluna Prestes, C, Guerra do Contestado, D, Revolução de 1930, ou alternativa E, Revolução Federalista. Bom, meus alunos, a resposta para essa questão é a alternativa D, pois foi na Revolução de 30 que teve como líder principal Getúlio Vargas, político gaúcho da tradição catirista, isto é, positivista. Depois do então presidente Washington Luiz, inaugurou no Brasil uma nova fase da República no Brasil, que culminaria na ditadura do Estado Novo a partir de 1937. Essa questão, particularmente, é aquela onde o Washington Luiz ele rompe com os mineiros e lança um candidato à presidência, também da política café com leite, só que representando o estado de São Paulo, o Júlio Prestes. O Júlio Prestes ganha, só que mesmo assim a oposição, que era composta pelos governos do Rio Grande do Sul, os governos de Minas Gerais e da Paraíba, contestavam a realização das eleições. Então, anularam essa questão numa tentativa de golpe, fazendo com que Getúlio Vargas assumisse o poder nessa maneira. Bom, meus alunos, a questão agora envolve as questões sociais ou os movimentos sociais da época da Primeira República. Pois bem, a Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897, ela é emblemática no debate sobre a formação da nação do período republicano, pois a República recém-proclamada enfrentou um Brasil desconhecido, o sertão e os sertanejos. A guerra, tragicamente, significou um aprendizado para os brasileiros, demonstrando que, alternativa A fragmentação e as grandes distâncias das regiões litorâneas impediram a organização e o crescimento das comunidades sertanejas. Alternativa B, a unidade cultural do país é fruto de um longo processo de gestação iniciado com a ocupação do litoral e as fábricas de açúcar. C, presença da Igreja Católica no sertão, representava um elo entre a comunidade e as autoridades republicanas. D, uma frágil base política que se assentava o governo republicano, que foi incapaz de reconhecer a questão social e cultural suscitada por Canudos. Ou alternativa E, resistência política dos monarquistas organizados no Arraial de Canudos, que era uma ameaça à ordem republicana. Bom, meus alunos, a resposta para essa questão é a alternativa D, pois o governo republicano foi resultado de uma ação política das elites nacionais sem qualquer apoio popular. A ocorrência da Guerra de Canudos evidencia um enorme distanciamento do governo federal dos problemas mostrados pelos sertanejos. Bom, meus alunos, a questão agora caiu no Enem, tá? E ainda é um apanho sobre a proclamação da República no Brasil e a Revolução de 30. É difícil encontrar no texto
sobre a proclamação da República no Brasil e que não cite a afirmação de Aristides Lobo, que foi publicado no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado, fecho aspas. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo na forma implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria somente nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos ocorridos em 1889, porque esta era uma maneira de, alternativa A, valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas, alternativa B, resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, alternativa C, criticar a política educacional adotada durante a República Velha, alternativa D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder, ou alternativa E, destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Bom, meus alunos, a resposta para essa questão do Enem é a alternativa D, pois a legitimação de um grupo que chegou ao poder em 1930 ocorreu como uma complementação da superação do grupo que havia sido deposto, já que a elite latifundiária e cafeicultora havia mantido seu poder desde os anos subsequentes até a proclamação da República, subsequente à proclamação da República até 1930. Outra questão do Enem, meus alunos, só que agora sobre a era Vargas, Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias, sob o controle das correntes de esquerda, tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização, ou seja, vários benefícios, como férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento. Dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Neste contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada como A. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, B. Por um diálogo democraticamente constituído, C. Pelas benesses sociais do getulismo, D. Pela vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado, ou alternativa E. Por uma legislação construída consensualmente. Bom, meus alunos, a resposta para essa questão é a alternativa D, pois a vinculação dos direitos trabalhistas à tutela do Estado, pois os sindicatos foram essenciais para a construção do direito dos trabalhadores na era Vargas, pois estes passaram a ser um instrumento do governo para fazer a legislação trabalhista. As alternativas A e B estão erradas, porque não existe democracia durante esse período. Também a C e a E não estão corretas porque o texto não faz menção ao que foi escrito nessas opções. Bom, meus alunos, outra questão da era Vargas e que também caiu no Enem de 2017. Durante o período do Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O
controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava: alternativa A, conquistar o apoio popular na legitimação do nosso governo; B, ampliar o envolvimento nas multidões nas decisões políticas; C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil; D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil; ou E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Bom, meus alunos, a alternativa correta é a A, pois eles queriam conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. A propaganda política do governo Vargas tinha como objetivo conquistar a população e controlar qualquer crítica ao governo. Desta maneira, o Estado Novo lança mão de recursos como músicas, festas, publicações e programas de rádio para transmitir em tom ufanista as realizações do Estado Novo. Sendo assim, a única alternativa que contempla essa explicação é a letra A. Novamente, uma questão que junta os conhecimentos da história do Brasil com uma leve interpretação de texto. A próxima questão, meus alunos, é da Unesp, tá? Também cai em concurso, e ela é a seguinte: decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, seus membros, os não moderados, organizavam a insurreição comunista que foi abafada pelo governo Vargas. Assinale a alternativa que apresenta a ação política subsequente e relacionada com a referida insurreição. Alternativa A. A proposta anti-imperialista e antilatifundiária contida no programa da ANL foi completamente abandonada. B. Vargas, em proveito dos seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo. Alternativa C. 2 meses após a intentona, todos os presos políticos que aguardavam julgamento foram colocados em liberdade. D. A campanha anticomunista das classes dominantes contribuiu para que Vargas abandonasse seus planos continuistas. Ou alternativa E. Os revoltosos só se renderam depois de proclamada a suspensão definitiva do pagamento da dívida externa. Bom, meus alunos, a alternativa correta é a B. A alternativa correta é a B, pois Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, ele explorou o plano comunista que havia. Para a questão é preciso conhecer a história factual, pois todas as alternativas, exceto a B, são fantasiosas. Os presos não foram postos em liberdade e nem a ANL mudou seu programa político. Apenas a alternativa B menciona corretamente que Vargas aproveita o medo do comunismo para reforçar seus planos de uma ditadura. Aí, meus alunos, ainda falando sobre Getúlio Vargas, questão elaborada pela Mackenzie. Getúlio Vargas pôde, em 1937, inaugurar um novo governo, conhecido como Estado Novo. Sobre esse período, é correto afirmar que A. Era caracterizado pelo exercício da democracia e das liberdades civis em repúdio às ideias comunistas que ameaçavam a nação, dada a intenção desses grupos revolucionários de chegar ao poder por meio de um golpe. B. Diante da ameaça comunista, o parlamento, as assembleias estaduais, assim como câmaras municipais, passaram a legislar e a intervir em diversos assuntos da política nacional. C. Ocorreu a imposição de uma constituição autoritária influenciada pelas doutrinas fascistas que vigoravam em algumas nações europeias, o que representou o início de um período de ditadura. D.
dentro do novo regime, graças à subordinação das cooperações sindicais, o Estado, que passou a controlar a ação dos trabalhadores, houve aí a conquista de direitos trabalhistas, resultando na boa vontade das elites empresariais. Ou alternativa E, a conjuntura econômica internacional contribuiu para a consolidação do Estado Novo, que diante da crise, que ainda persistia no setor cafeeiro, aumentou o seu papel de interventor, buscando solucionar o problema das exportações nacionais. Bom, meus alunos, a resposta é a alternativa C. A alternativa correta é a C, pois ocorreu, a imposição de uma constituição autoritária que foi influenciada pelas doutrinas fascistas que vigoravam em algumas nações europeias, o que representou o início de um período de ditadura. Lembra que eu comentei com vocês que Vargas tinha muito apreço pelo regime nazi-fascista, aquele regime nazista implantado por Hitler na Alemanha e o fascista regido por Mussolini na Itália. Então, a alternativa C revela o que aconteceu na época devido ao movimento fascista. Por outro lado, as outras também fazem referência aos fatos que não ocorreram, como liberdades civis, intervenção das câmaras municipais e a boa vontade das elites e o socorro à economia cafeeira. Meus alunos, agora a gente vai estar falando aí sobre o que atribui ao governo militar. Então, questão elaborada pela FUVEST. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart, constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejavam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. E essa referência foi tirada no Manifesto dos Ministros Militares da Nação, em 29 de agosto de 1961. Esse manifesto revela que os militares A. estavam excluídos de qualquer poder no regime da democracia presidencial, B. eram favoráveis à manutenção do regime democrático parlamentarista, C. justificavam a possibilidade de intervenção armada em regime democrático, D. apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país, ou E. eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. Bom, meus alunos, a resposta correta para essa alternativa é a questão C, pois, por meio deste documento, é possível ver que o interesse dos militares em assumir o governo federal já se desenhava muito antes do golpe, ocorrido em 1964. Ao falar da ameaça contra a ordem, buscaram planejar e projetar um cenário político e econômico visivelmente influenciado pelo discurso comunista, de tal forma prepará-lo para a aceitação do golpe, arquitetando o desenvolvimento de uma tensão que transformava a intervenção militar em uma atitude extremamente necessária. Bom, passado o período da ditadura militar, a próxima questão, ela está ali beirando o fim da ditadura militar e iniciando o processo de redemocratização do Brasil. Por qual nome ficou conhecida a proposta legislativa da alteração constitucional, cujo objetivo era realizar eleições diretas para a presidência da República? Alternativa A, Emenda Tancredo Neves. Alternativa B, Lei Ulisses de Guimarães. C, Emenda Dante de Oliveira. D, Emenda Paulo Maluf. Ou letra E, Lei Antônio Carlos Magalhães.
Bom, meus alunos, a resposta correta é a alternativa C, pois foi o deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB, que em 1982 apresentou o projeto de lei que proporcionava a eleição direta para a presidência da República, o que realmente não aconteceu, pois essa emenda ela foi vetada. Porém, só iremos ter eleições diretas no Brasil no ano de 1989. Agora, já falando da parte democrática pós-ditadura militar, a questão a seguir é a seguinte: o PT e o PSDB, dois partidos que fizeram parte da nova República, período iniciado após o fim da ditadura militar, tiveram disputas acentuadas em 6 eleições presidenciais. Dentro desse período, qual foi o único candidato que conseguiu vencer a eleição presidencial ainda no primeiro turno? Alternativa A, Fernando Collor. Alternativa B, Leonel Brizola. Alternativa C, Fernando Henrique Cardoso. Alternativa D, Lula. Alternativa E, Dilma Rousseff. A resposta correta é a alternativa C. Durante a nova República já foram disputadas 8 eleições presidenciais, das quais 6 foram decididas em segundos turnos. As duas únicas definidas já no primeiro turno foram as eleições de 1994 e 1998, cujo vencedor foi Fernando Henrique Cardoso, que obteve 54% e 53% dos votos, respectivamente. A primeira eleição, 54%, e na segunda, 53%. Ao assumir a presidência da República, estabeleceu um plano econômico com finalidade de acabar com a inflação, confiscando as cadernetas de poupança, as aplicações financeiras e as contas correntes, gerando grave crise na indústria, desemprego e falência de várias empresas. O texto acima refere-se a José Sarney e o Plano Cruzado, B. Itamar Franco e o Plano Real, C. Garratso Médici e o Plano Nacional de Desenvolvimento, D. Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real, ou alternativa E. Fernando Collor de Mello e o Plano Collor. A resposta correta é a alternativa E, pois novamente ela é uma questão de interpretação de texto, como a própria questão faz referência. Foi a primeira medida adotada pelo presidente Collor, estabelecendo um plano econômico com a finalidade de acabar com a inflação, confiscar as cadernetas de poupança, todas as aplicações financeiras e contas correntes, gerando aí uma grave crise na indústria, desemprego e a falência de várias empresas. Bom, meus alunos, hoje foi uma simples revisão, Procurei pegar algumas questões que possivelmente caem em concursos, Geralmente essas questões aí são similares, são parecidas, e é uma revisão, uma forma de vocês verem as minhas videoaulas, tanto a primeira videoaula de história quanto a segunda, pegarem todo o conteúdo da apostila, lerem, e resolverem essas questões que eu falei aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui embaixo, curta, se inscreva no meu canal e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!